Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou o criador da linguagem de programação AI Scripter, ok? Nessa aula aqui, eu falaria um pouquinho sobre o comando transmemory file, né? Na verdade, eu não explicarei muitas coisas, tá? Esse vídeo aqui é só para fazer um comentário breve sobre esse comando, porque na verdade existe um outro vídeo no canal da Inteligência Computacional, onde eu já explico o funcionamento desse comando, combinado a outros comandos complementares, que na verdade são necessários para o funcionamento desse comando, para a aplicação, desculpe, não para o funcionamento, mas sim para a aplicação desse comando. Então essa aula aqui, na verdade, não é bem uma aula, é só um direcionamento, tá? Então é assim, o comando transmemory file é um comando que permite transferir dados, né, da unidade de memória padrão, unidade de memória CI, para a unidade de memória de arquivo CI. Né? Então, em uma outra aula, eu falo sobre isso. Né? Eu falo de que a linguagem AI Scripter, ela tem duas memórias. Ela tem a memória, que é essa aqui, dois tipos de memória, né? Que é a memória CI, tá? Desculpa, tá errado aqui. Memória CI, né? E a memória de arquivos, essa aqui, ó, memória de arquivos, né? CI, tá? Então são dois tipos de memória, né, que trabalhadas, processadas pela linguagem AI Scripter. Cada linguagem de programação manipula a memória do computador de uma maneira diferente, tá? E lembrando também que a linguagem AI Scripter é uma linguagem específica para desenvolvimento de robôs computacionais, um pouco diferente das outras linguagens que são mais abrangentes, tá? A linguagem AI Scripter é uma linguagem especialista, ok? Portanto, ela trabalha a memória, ela utiliza a memória do computador de uma outra maneira, um pouco diferente das outras linguagens, portanto, não é possível se fazer uma comparação direta entre o gerenciamento de memória que essa linguagem faz das outras, tá? Cada uma tem as suas regras funcionais, vamos dizer assim, ok? Bom, a linguagem, desculpa, a memória CI é a memória padrão da linguagem que a linguagem AI Scripter manipula. Né? Essa memória CI ela é composta por unidades de memória que são representadas numericamente e de forma ordenada. Né? Unidade 1, unidade 2, unidade 3 e etc. E a memória de arquivo CI é uma memória de arquivos especial para armazenamento de dados provenientes de arquivos. Tá? Então, existem comandos na linguagem Scripter que conseguem carregar, né, conteúdos de arquivos de texto, por exemplo, ou de documentos, e os dados são armazenados previamente nessa memória de arquivo CI. Tá? Mas é possível fazer uma transição entre uma memória e outra. Né? Ou seja, é possível transferir dados entre essas duas memórias. E um dos comandos que executa esse tipo de operação é esse comando aqui abaixo, ó, que é o tema desse comentário aqui que eu estou fazendo, né, do comando transmemory file. O comando transmemory file é um comando que transfere dados da memória padrão, que é essa memória aqui, ó, né, para a memória de arquivos, né, que é essa memória aqui, ó. Por isso, transmemory file. File aqui diz respeito, né, é relativo a esse tipo de memória aqui, a memória de arquivo CI. Então, eu estou aqui nesse comando aqui, na verdade, eu estou solicitando ao meu robô, se eu estiver desenvolvendo um robô, que transfira dados desta memória, ó, que eu selecionei, para esta aqui, ó, que é a memória de arquivos. Tá certo? Bem, no manual da linguagem AI Scripter, que está aqui, ó, nós temos, né, mais informações sobre esses comandos. Olha, veja, no manual você encontra sobre isso, encontra algumas informações sobre memória de arquivo CI. Deixa eu ver se eu encontro algum conteúdo aqui no manual. Vamos ver. Eu vou procurar aqui mais algum conteúdo específico sobre memória de arquivos. E sobre os tipos de memória, na verdade. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu encontro referências aqui. Olha, nós temos referências, né, sobre essa unidade de memória. Eu acho que aqui, se eu procurar de uma outra maneira, deixa eu procurar de uma outra maneira aqui, peraí. Vamos ver. Olha, tem várias, inúmeras referências, né, existentes aqui dentro da linguagem, do manual. No manual você encontra inúmeras referências em relação à memória de arquivos, tá? Eu voltarei aqui no início de novo do meu documento, farei mais uma pesquisa. Veremos. Eu acho que nós temos aqui, deve existir algum texto no manual que fala de uma maneira diferente.
e mais detalhada sobre os tipos de memória na linguagem AI Scripter, né? Deixa-me ver aqui se eu tenho aqui alguma referência sobre isso. Né? Sintaxe padrão, nós temos aqui o índice, aqui é o índice do manual. Esse é o manual da linguagem. Eu estou procurando alguma coisa mais detalhada sobre memória, né? A herança de parâmetros. Não, nesse documento nós não temos uma coisa mais específica, mas existe um outro manual da linguagem AI Scripter, onde você, e da inteligência computacional, que você encontra, né, mais detalhes sobre esse tipo de processamento de memória, né, que é a memória de arquivos. Por favor, procure no site, no website da inteligência computacional, né, mais documentos sobre a linguagem AI Scripter e detalhes sobre tratamento de memória e processamento de memória utilizando essa linguagem, tá? Então, vou fazer o seguinte, eu alternarei aqui para a área de código e colocarei aqui na tela para você o endereço. Né? Esse aqui é o endereço do site, né? www, deixa eu só diminuir aqui o tamanho da fonte, e aqui nós temos o endereço do site, né? www.inteligência, né? Eu vou colocar em minúscula melhor, www.inteligenciacomputacional.ong.br. Então não é .com, tá certo? É .ong aqui, ó. Tá? Então esse é o endereço do site, a partir de onde você pode baixar também o editor de códigos para programar em linguagem AI Scripter. Tá? Então esse editor de códigos no qual eu estou trabalhando, ó, que é o editor de códigos da inteligência computacional, ele permite que você programe em linguagem AI Scripter. Então você pode baixar esse editor, que é o software, para você poder programar em linguagem AI Scripter, nesse endereço. Tá? Então, www.inteligenciacomputacional.ong.br. E lá você encontrará mais documentos, né, mais manuais e arquivos que talvez fale um pouco mais sobre os tipos de memória usados nessa linguagem. Tá bom? Então, assim, agora, voltando aqui, só antes de terminar, voltando aqui ao comando transMemoryFile, se você quiser saber como funciona este comando, né, que eu não mostrarei aqui nesta aula, por favor, procure um outro vídeo, lá no canal da Inteligência Computacional, sobre o comando, que é irmão desse, na verdade, né, um comando que interage com esse comando aqui, que é o outro comando, que é o inverso desse comando, que é o comando transFileMemory, que é esse aqui, ó, transFileMemory, tá? Que faz o contrário deste aqui, né? Esse comando transFileMemory, eu acho que eu errei alguma coisa aqui, né? Espera só um minutinho. É transFileMemory, é isso aqui, ó, tá? Então esse comando transFileMemory, ele transfere dados da memória de arquivos, que é essa aqui, ó, para a memória padrão, que é essa aqui, certo? Então este comando aqui é o inverso deste outro comando aqui. Então nós temos dois comandos que na verdade funcionam em parceria, tá? O transMemoryFile e o transFileMemory. Um é o inverso do outro, mas ambos são o quê? Comandos de processamento de memória, tá? Permite fazer transição de dados, transferir dados de um tipo de memória para outra, que são esses dois tipos de memória aqui em cima, ok? Então, para saber sobre o comando transMemoryFile, por favor, busque pelo vídeo que fala sobre o transFileMemory. Então, neste vídeo aqui, no comando que fala sobre esse vídeo, né, desculpa, errei aqui, no vídeo que fala sobre este comando, né, você encontrará também detalhes sobre o funcionamento desse outro comando aqui. Tá? Então, os dois comandos, na verdade, estão descritos de uma forma melhor e demonstrados no vídeo que fala sobre esse aqui. Então, procure sobre o vídeo sobre esse comando aqui, ó, transFileMemory. Okay? Aí você entenderá melhor como fazer transferência de dados, né, entre os dois tipos de memória da linguagem AI Scripter. Tá bom? Isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima.